Pela Lei Complementar 173 de 2020, que esta lei ela veio trazer o chamado Programa Federativo de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus. Coronavírus, Covid-19, é uma doença aí que surgiu no final do ano de 2019, novembro de 2019, na China, na cidade de Wuhan. E de lá, então, ela se espalhou para o mundo todo, a ponto da Organização Mundial da Saúde declarar um estado de pandemia. E, de fato, percebemos que não houve região do planeta Terra aonde não chegou e não teve casos desta pandemia. Alguns países tiveram uma quantidade muito grande de casos, como é o caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos, Itália, Espanha foram fortemente afetados também, né? Então, é uma situação assim que envolveu o mundo inteiro. E o surgimento exatamente deste programa federativo e a sua importância para o direito financeiro está exatamente ligada às mudanças trazidas por este regime na gestão financeira orçamentária, principalmente de estados e municípios brasileiros. Veja bem, a importância deste tema para o direito financeiro é porque mexeu fortemente, eu estou aqui me referindo à Lei Complementar 173, ela mexeu bastante com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, como você já sabe, é um assunto muito importante para o direito financeiro. Cai muita questão sobre limites, sobre condições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E justamente a Lei Complementar 173, ela veio trazer então um cenário diferente para o tratamento, ou seja, criou uma regra especial para o período da pandemia. Mas aqui há algumas pegadinhas dentro da Lei Complementar 173, porque algumas das medidas, elas valiam só para o exercício financeiro de 2020. Outras medidas perdurariam durante a pandemia, se ela durasse, ou seja, enquanto houvesse a declaração de calamidade pública pelo Congresso Nacional, a medida estaria em vigor. Então, teve situações em que aconteceu só durante 2020 e teve situações onde perdurou talvez por mais tempo, né? Dependendo do período de vigência da calamidade pública. Bem, então esses seriam os pontos, e agora nós vamos passar ponto a ponto aqui da Lei Complementar 173, procurando enfocar quais são os assuntos mais importantes para provas de direito financeiro, que são, via de regra, as provas de carreiras jurídicas e de tribunais de contas. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso esqueminha, primeiramente, para nós perguntarmos por que é uma lei complementar e por que não foi, afinal de contas, uma medida provisória. Uma medida provisória, a princípio, né, para alguém que esteja iniciando os seus estudos em direito financeiro, poderia imaginar, não, mas uma medida provisória que é adequada para uma situação de calamidade pública, de pandemia e etc. Por que não foi uma medida provisória? É porque a medida provisória ela tem status de lei ordinária federal. E aqui nós estamos vendo uma matéria que é matéria de lei complementar. O artigo 163 da Constituição Federal estabelece que normas sobre responsabilidade fiscal, operações de crédito e etc. são reguladas por lei complementar. Por isso que nós temos a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E por isso que temos que ter também uma lei complementar aqui para tratar dessa matéria. Uma outra justificativa também pelo qual, e que justifica por que foi aprovada na forma de uma lei complementar, está exatamente no fato de que é uma norma que ela vai ter que ser respeitada tanto pela União como pelos estados, municípios e Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações. Ou seja, toda a administração pública, independente da divisão estabelecida pelo Pacto Federativo, vai respeitar a mesma norma. Então, para que isso aconteça, a norma prevista no nosso ordenamento é a lei complementar, porque a lei complementar ela costuma ter uma natureza de norma nacional,
que vai ser obrigatória para a União, estados e municípios, e é obrigatória porque ela prevê normas gerais. E essas normas gerais, ela está atuando em nome da Constituição Federal de 88, que é outra norma que também é obrigatória para todos. Por isso, não poderia ser uma medida provisória, não poderia ser um decreto, por exemplo. Agora, cuidado, não confunda. O decreto legislativo declarou o estado da calamidade pública do Covid. Então, esse decreto legislativo número 6, que veio lá e o Congresso Nacional reconheceu, então, que se tratava de uma questão de calamidade pública. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é normas financeiras, orçamentárias. Aí tem que ser uma lei complementar, efetivamente, que trate desta questão, que é a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Tudo bem? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto aqui é o assunto principal desta lei complementar, né? Então, o que ela vai prever? Ela vai estabelecer o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, ou Covid-19. Então, esse Covid-19, SARS-CoV-2 ou coronavírus é tudo expressões que foram utilizadas como sinônimas ao longo do enfrentamento da pandemia. Já houveram outros, porque coronavírus é um gênero de vírus. Então já houveram outros coronavírus diversos que atingiram a população, inclusive mundial, mas não com o impacto e com a influência do Covid, porque o Covid ele provocou um problema muito sério. Como demorou para surgir uma vacina e demorou para surgir medidas profiláticas, as autoridades não sabiam exatamente como enfrentar o problema. E se revelou um vírus com altíssima capacidade de proliferação e também uma margem de mortalidade considerável, embora existam outras doenças que matem mais, o Covid-19 ele tem uma expressiva parcela da população que passa muito mal com ele. Ou seja, vai parar na UTI, precisa ser entubado, né? E isso cria um estresse em cima do sistema de saúde, especialmente o sistema de saúde pública, que no caso brasileiro é o SUS. O nosso SUS, em circunstâncias normais, ele já não funciona lá dentro dos nossos sonhos, né? Imagina, então, numa situação de pandemia, como se vivenciou aí em relação à Covid-19. Por isso, então, é necessário criar regras especiais para poder enfrentar essa situação. Agora, o ponto mais importante, sem dúvida, foi o impacto financeiro provocado. Não apenas sobre a economia pública, porque aqui a gente está tratando de direito financeiro que tem a ver com finanças públicas, mas afetou também a economia privada, porque a principal medida de enfrentamento ao Covid, que foi recomendada pelas autoridades, inclusive com muita ênfase, é o isolamento social, ou conhecido vulgarmente como quarentena. Então, a quarentena ou o isolamento social, eles são medidas que são necessárias, né, e foram necessárias para poder evitar a disseminação da doença muito rápido, porque é uma doença que passa de uma pessoa para outra com muita facilidade. Então, você imagina, por exemplo, os ônibus lotados que a gente tem nas cidades brasileiras, aquilo vira, quer dizer, sai todo mundo doente do ônibus, né? Quer dizer, o cara pega um ônibus e contrai a doença no ônibus, ou no restaurante, ou nas lanchonetes, etc. Então, a medida foi fechar o comércio, reduzir as atividades industriais, as atividades comerciais. Muitas empresas colocaram os seus funcionários em home office, inclusive o governo federal fez isso, né? Muitas empresas também suspenderam contratos de trabalho e pararam de ter faturamento. Ora, se a economia privada não fatura, o Estado e o município arrecadam menos, porque a arrecadação de estados e municípios depende, em parte, do funcionamento da economia. Então, criou-se uma crise econômica que ela já vinha anteriormente à pandemia e que se agravou ainda mais. Veja, muitas empresas abriram falência
para não conseguirem retornar mais. Então isso foi um efeito financeiro muito pesado provocado pela crise do Covid-19. E aí é lógico que as finanças públicas foram também afetadas. Por isso, diante de uma situação dessas, as regras financeiras, os limites, as condições precisam mudar. Não pode adotar os mesmos padrões típicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui precisamos ter regras específicas, adaptadas para o período de enfrentamento da pandemia. Tá bem? Outro ponto que eu quero comentar com vocês é o fundamento da Lei Complementar 173, que ele está, na verdade, na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 65. Aqui nós temos o artigo 65 da LRF, que estabelece o seguinte: na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, e enquanto perdurar a situação, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas dos artigos 23, 31 e 70. E também serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9º. Bom, como nós sabemos, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos fatores fundamentais que ela prevê é justamente estabelecer limites máximos de endividamento e limites máximos para gastos especialmente com pessoal, mas não só sobre pessoal, também gastos com despesas obrigatórias de caráter continuado e outros limites. Outra coisa também que a LRF faz, e que ela faz muita questão, é que seja preservado o equilíbrio financeiro orçamentário ao longo da execução do orçamento. Por isso que ela impõe, então, a obrigatoriedade da divulgação e elaboração de um relatório resumido de execução orçamentária bimestralmente. E uma vez constatado desequilíbrio orçamentário, o poder ou órgão onde isso aconteceu tem que limitar empenhos. Bom, isso em circunstâncias normais está perfeito. Agora, durante o enfrentamento de uma pandemia, não dá para observar rigorosamente essas regras, porque o Estado e o município já está a priori em endividamento, ele já está com desequilíbrio orçamentário, porque aumentou a despesa dele, porque ele está tendo que gastar mais para enfrentar a pandemia, ele está tendo que dar remédios, ele está tendo que comprar respiradores para equipar as UTIs, ele está tendo que fazer campanhas educativas, então ele está gastando mais. E a grana não está entrando do outro lado, porque a economia está parcialmente paralisada. Então as empresas estão sem faturamento, a empresa prestadora de serviços não está prestando serviço. Logo, não recolhe ISS para o município tem uma queda de arrecadação. Então veja, se você aplicar literalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, você cria uma situação injusta. Porque não é culpa do município se tem uma pandemia, não foi o município que criou a pandemia. Ele está justamente procurando enfrentar essa pandemia e criar uma situação mais facilitada para que se possa resolver o problema. Então, por definição, vai ter mais gasto do que receita. Por isso tem que criar, então, um mecanismo especial. O artigo 65 ele tem outras disposições, mas ele é o fundamento, a rigor, para que a gente pudesse vir a pensar numa lei complementar 173, porque o que ela faz? Ela justamente cria uma segunda alternativa, ela cria um segundo regime que vai transitar provisoriamente ao lado da LRF e que vai permitir que estados e municípios estejam dentro da legalidade. Ninguém vai poder acusar estado e município de ter violado a LRF, de ter cometido crime de responsabilidade, dada a situação excepcional enfrentada com a pandemia. Tá bem? Então esse é mais um ponto aqui a ser ressaltado. Agora vamos analisar os principais tópicos da Lei Complementar 173. O que ela trouxe basicamente, né? Eu vou fazer aqui um resumo, na verdade, para a gente não ficar só na leitura da lei. Eu vou tentar dar uma ideia para você do que diz a lei e do que ela está estabelecendo como principais medidas. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui é a questão das iniciativas,
que está previsto ali nos parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 173. O que isso quer dizer? Veja, aqui dá a entender que seria quem toma a iniciativa, mas não é isso. Na verdade, as iniciativas são as medidas que são tomadas ao longo do programa federativo. O programa federativo ele é um programa de medidas, de atitudes. E essas atitudes, elas são elencadas aqui pelo parágrafo 1º, principalmente. E seriam 3 grandes atitudes aqui que foram previstas, 3 grandes iniciativas. A primeira foi suspender o pagamento das dívidas de estados e municípios. Você sabe que há acordos entre a União, estados e municípios, onde estados e municípios devem dinheiro à União. Então, neste caso, a União está suspendendo provisoriamente o pagamento dessas parcelas. Ou seja, estados e municípios não vão ficar inadimplentes. Eles vão ter uma suspensão, uma espécie de moratória implícita aqui do pagamento dos seus débitos e poderão fazer isso com o amparo da Lei Complementar 173, sem caírem lá no CADIM ou qualquer outro cadastro de negativados, né? Então aí, neste caso, é uma das medidas. Uma outra medida também, eu vou mostrar aqui no texto da lei apenas a introdução relativa a isto, né? Que seria aqui, então, o artigo 1º da lei, né? O artigo aqui nós temos a Lei Complementar 173, e aí ele fala das iniciativas. Então, suspensão de pagamentos de estados e municípios para a União, também a reestruturação de operações de crédito interno e externo, que é uma segunda medida. Essa segunda medida, ela tem relação com as operações de crédito onde estados e municípios devem para bancos ou devem para entidades, inclusive no exterior. Por exemplo, empréstimos para o BIRD, empréstimos para, o Fundo Monetário Internacional, etc. Esses organismos também estão sendo afetados pela pandemia, porque pandemia é uma coisa que dá no mundo todo, né? O nome pandemia quer dizer isso. E aí, diante deste aspecto, é possível reestruturar essa dívida. O que é reestruturar? É renegociar. Negociar de novo. Olha, não dá para pagar desse jeito, mas eu consigo pagar desse outro jeito aqui. Então, vamos reestruturar a nossa dívida, repactuar a dívida. É basicamente isso que seria uma segunda medida autorizada pela Lei Complementar 173. E a terceira e última medida é que a União vai entregar recursos na forma de auxílio financeiro ao longo do exercício de 2020, que está previsto lá no artigo 5º, como que isso vai ser feito, né? E quais os detalhes deste repasso. Ou seja, a União não vai estar emprestando dinheiro para estados e municípios, ela vai dar mesmo dinheiro. E aí a condição que é imposta é de que estado e município comprove que utilizou esses recursos para enfrentar a pandemia ou os efeitos financeiros provocados pela pandemia. Então aí vai ter que haver uma prestação de contas que vai justificar esse auxílio financeiro. A gente já vai falar melhor deste ponto daqui a pouquinho. Pois bem, então essas seriam as principais iniciativas, né, que compõem o programa federativo. Um outro ponto agora é a questão dos impedimentos de garantias da União, do artigo 2º. Veja bem, todo o pacto, todo o acordo entre a União, estados e municípios para operações de crédito, como diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele implica numa garantia que está atrelada a esta operação. Então, por exemplo, vamos imaginar que a União emprestou dinheiro para os estados e fez um contrato lá. Neste contrato é obrigatório que haja uma garantia, que esta garantia será exercida, ela será executada, caso o contrato não seja cumprido. Vamos imaginar, para ficar num exemplo mais concreto, que o estado do Paraná tomou dinheiro da União emprestado para alguma finalidade e se comprometeu a devolvê-lo em 2 anos. Então, este contrato é celebrado, é fixado ali uma garantia que reza o seguinte: caso o estado do Paraná não cumpra o combinado, caso ele não devolva o dinheiro no tempo pactuado, então a União terá o direito de executar garantias. E essas garantias, no caso deste contrato,
é bloquear as transferências voluntárias e as transferências também constitucionais obrigatórias, as repartições de receitas. Então, a União poderá parar de passar os recursos que ela é obrigada a pagar constitucionalmente, exercendo essas garantias. Tudo bem? E aí, o que vem dizer o artigo 2º? Ele vem dizer que durante a vigência do programa federativo, como estão suspensas as obrigações de estados e municípios perante a União, então lógico que a União não poderá executar a garantia. Ora, se ela dá um prazo a maior para que estados e municípios cumpram os seus compromissos, então se esses estados e municípios não pagam no prazo original, eles não estão violando o contrato. Se eles não estão violando o contrato, não tem por que executar garantias. Tá certo? Então, a União fica impedida de executar essas garantias. Não poderá bloquear, por exemplo, o repasse de recursos de transferências constitucionais obrigatórias, aquela chamada repartição de receitas tributárias, né? Que a gente já ouviu falar. Então, essa é uma consequência, na verdade, de uma das medidas das quais o pacto ou o programa federativo é composto. Outro ponto agora tem a ver com a suspensão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal em alguns tópicos. Então veja, o artigo 3º da lei, ele vai estabelecer aqui que fica suspensa durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento da Covid-19 a aplicação de algumas normas. Então ficam afastadas e dispensadas as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, de leis, decretos, portarias e outros atos normativos que tratem das condições e vedações previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo 14, vamos recordar, ele trata das questões relativas a renúncias fiscais. Então, as renúncias fiscais, elas têm certas condições para acontecer. Veja aqui o que diz o artigo 14, né? Ele estabelece aqui condições. Aqui nós estamos vendo a Lei de Responsabilidade Fiscal falando como que União, estados e municípios podem renunciar às suas receitas, prevendo, por exemplo, créditos presumidos, anistias, isenções de caráter pessoal, né? E outras medidas aí que fazem parte do processo. Veja, a renúncia fiscal, como diz o parágrafo 1º, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido e isenção em caráter não geral, ou seja, isenção de caráter pessoal. Então, quando vai conceder isso aqui, tem que seguir as regras do artigo 14 em regra. Porém, veja, durante uma vigência de um estado de calamidade pública, estados e municípios vão ter que dar uma ajuda para o comércio local, vão ter que dar uma ajuda para a economia se reciclar, para ela voltar ativa. Porque muitas empresas estão na lona, não tem dinheiro mais para pagar funcionários, não estão faturando, né? Então é de se supor que estados e municípios vão ter que criar renúncias fiscais, que eles não poderiam criar em circunstâncias normais. E vão ter que criar, então, situações especiais de renúncia fiscal, que são autorizadas, portanto, com a suspensão da aplicação dessas regrinhas aqui. Então, basicamente, esse seria o primeiro ponto. O outro ponto é as demais limites e condições para a realização e o recebimento de transferências voluntárias. Também ficam suspensos durante a vigência do estado de calamidade pública. Porque, lógico, transferências voluntárias em circunstâncias normais são bloqueadas, por exemplo, quando o município gasta demais com pessoal. Fica bloqueado, por exemplo, a possibilidade de estados e da União de repassar recursos para os municípios. Mas durante uma pandemia, todo mundo tem que se ajudar. E aí não seria razoável a gente bloquear o acesso, né? Ou seja, fica possível aqui, fica razoável estabelecer, então, uma excepcionalidade, uma suspensão destas restrições. Isso só durante o período da pandemia, né? Enquanto estiver em vigor o decreto-lei do Congresso Nacional
que reconheceu o estado de calamidade pública. Uma vez terminado esse estado de calamidade pública, volta às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal integralmente. Então esse é mais um ponto trazido pela Lei Complementar 173. Um outro ponto ainda desta mesma lei fala da possibilidade de aditamento de contratos, e aqui ele está falando especificamente dos contratos que geram despesa pública e principalmente os contratos de operações de crédito, de financiamento. Isso tem a ver com uma das medidas que compõe o programa, que é exatamente a medida de reestruturação da dívida. Então vai ter contratos que vão ter que ser postergados, que vão ter que ser renegociados. Então o artigo 4º, ele vai autorizar que isso aconteça. Isso é uma situação normal e cotidiana? Não, isso é uma coisa que acontece por causa da pandemia, né? Ou seja, é durante o processo da pandemia que se justifica essa situação. Veja o que diz o artigo 4º aqui, né? Estados, Distrito Federal e municípios poderão realizar o aditamento contratual que suspenda os pagamentos devidos no exercício financeiro de 2020, incluindo o principal e quaisquer outros encargos de operações de crédito interno e externo celebradas com o sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito. Permite a renegociação, portanto, através do aditamento contratual. Então, essa é mais uma medida aí que a gente pode assinalar em relação à Covid-19. Mais um ponto ainda da lei fala do repasse de auxílio federal para estados e municípios. Em síntese, o artigo 5º estabelece uma série de pontos, mas o ponto mais importante aqui, primeiramente, é a vigência da medida, tá? Muita gente poderia imaginar que é durante a vigência da calamidade pública, mas não é isso. Veja bem, a União entregará na forma de auxílio financeiro no exercício de 2020 apenas o valor de 60 bilhões de reais, né? E esse dinheiro estará vinculado à comprovação de que o Poder Executivo local, em ações de enfrentamento à Covid-19 e mitigação dos seus efeitos financeiros, ou seja, de que estados e municípios, principalmente governadores e prefeitos, realmente empregaram dinheiro em enfrentar a Covid-19. Então é uma transferência vinculada, porque ela tem uma causa vinculada. O prefeito não pode pegar esse dinheiro para dar aumento para os servidores públicos municipais, por exemplo. O governador do estado não pode pegar esse dinheiro recebido da União e, por exemplo, fazer uma nova obra pública, a não ser que essa obra pública seja um hospital, seja uma estrada que leva a um hospital, ou seja, que ele possa demonstrar que isso tem alguma coisa a ver com o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Então, esse é o tal auxílio financeiro. E veja, não é uma operação de crédito, tá certo? Ele é um auxílio mesmo, é um dinheiro a fundo perdido que a União está repassando a estados e municípios, considerando que a União não tem a seu encargo, em regra, a maior parte das despesas do SUS. Quem gasta mais com o SUS é estados e municípios. Segurança pública, aumenta o problema de segurança pública também. Então aí estados e municípios têm que investir mais nesse setor. A União ela tem uma folga financeira maior, onde ela consegue então fazer um enfrentamento mais eficaz, mais adequado da questão. Por isso que ela tem então condições de repassar esse auxílio para estados e municípios. Isso é mais um ponto, então, importante da lei, né? Talvez seja uma das principais iniciativas ou medidas. Mais um ponto aqui seria mudanças que foram operadas na Lei de Responsabilidade Fiscal por força do artigo 7º. Foram mudados principalmente os artigos 21, que tratam das regras para aumento de despesas da ação governamental, né? E despesas obrigatórias de caráter continuado com pessoal, especificamente, estabelecendo, portanto, condições diferenciadas, principalmente em véspera de mandato, né, de prefeitos e governadores, visto que a pandemia ocorreu exatamente no ano final
do mandato de governadores e prefeitos, especialmente prefeitos. Então, as eleições ditas municipais, que ocorreriam ali para renovação, criam esse problema aqui de misturar com um problema eleitoral. E aí as mudanças foram mais nesse sentido aqui. E o artigo 65, que é o que trata de regras financeiras especiais durante um período de calamidade pública, ele também foi remodelado. Tá? Então aqui houve mudanças, e essas mudanças não são provisórias, não como o resto da Lei Complementar 173. Elas são mudanças permanentes. Então, mesmo após o final da pandemia, essas mudanças inseridas na Lei de Responsabilidade Fiscal incorporam-se ao texto permanente desta norma e passarão, consequentemente, a ser questão de provas daqui para frente, tá? Então, essa é mais uma coisa importante aqui que a lei trouxe. Também houve proibições e suspensões trazidas nos artigos 8º, 9º e 10º, que é a parte final da lei complementar. Em síntese, está proibido, durante o período aí da pandemia, né, a concessão de aumentos ou qualquer coisa que signifique aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, especialmente despesa com pessoal. Então está proibido novos concursos, está proibido dar aumento de salário, está proibido de fazer reestruturação de carreiras que impliquem aumento de salário. Tudo isso aí está proibido, porque não justifica, evidentemente. Se estados e municípios estão mesmo ali na lona, precisando de auxílio federal, não justifica eles pegarem o dinheiro para dar aumento para os servidores. Aumento para o servidor você dá quando está tudo bem, quando as finanças estão em dia, né? Quando não há uma crise fiscal muito severa. Agora, nos demais aspectos, aí então está bloqueado esta possibilidade. Veja lá o artigo 8º, que diz que a União, estados e municípios afetados pela calamidade pública, né, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Não é no exercício de 2020 e nem é durante a duração da calamidade pública. Não podem conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste e coisas que sejam assemelhadas a isso. Os artigos 9º e 10º vão fazer suspensões. Então, eles estarão suspendendo concursos públicos que estão em andamento e também suspenderão o pagamento das dívidas dos municípios com o INSS, com a Previdência Social, entre 1º de março e 31 de dezembro de 2010. Então, essa suspensão procura dar também aos municípios um pouco mais de fôlego financeiro para que eles possam enfrentar a questão da Covid-19. E o artigo 10, ele suspende a validade dos concursos já homologados na data da publicação ou até a data da publicação do Decreto Legislativo número 6. Esse decreto legislativo foi o decreto que decretou a calamidade pública no âmbito da União, acatando a orientação da Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, esses seriam os principais aspectos, então, a ressaltar sobre a Lei Complementar 173. Bom, agora nós vamos examinar um exercício, né, que poderia cair em provas de concursos públicos relativo à Lei Complementar 173. Então, de acordo com a Lei Complementar 173 de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, é correto afirmar que, na letra A, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, Covid-19, tem vigência indeterminada e representa medida coerente com o Programa de Reformas Neoliberais. Ora, essa resposta não pode ser considerada correta, porque somente vai vigorar no exercício de 2020, conforme estabelece o artigo 1º caput. É um programa de emergência financeira causado pela pandemia do Covid-19 que, na verdade, representa maior intervenção do Estado na economia, o que é o contrário do que apregoa o neoliberalismo. Veja, o governo que está dominando o poder executivo federal durante a pandemia do Covid-19 é um governo que se diz de orientação neoliberal.
E o neoliberalismo ele prevê a redução da intervenção do Estado na economia com a privatização de empresas, com o corte de repasses, de auxílios, de ajudas financeiras, seja para o setor privado, seja para os demais entes. Então o neoliberalismo ele apregou a menos despesa, ele apregou a menos intervenção. E a Lei Complementar 173, considerando que ela está ocorrendo durante uma pandemia, ela vai esquecer um pouquinho desse neoliberalismo e vai fazer um enfrentamento desta questão, injetando dinheiro público na economia, porque se não fizer isso, o setor privado, que já está combalido, não vai conseguir se recuperar. Veja que, além desses fatores, o governo federal liberou auxílios financeiros a pessoas físicas, concedeu benefícios fiscais a microempresas, deu financiamentos para empresas e microempresas, exatamente buscando o quê? Evitar a falência dessas empresas, porque a situação vivida por força do coronavírus é uma situação totalmente atípica, né? Ela não é uma situação do dia a dia que possa ser enfrentada de maneira tranquila. Por isso a letra A não está correta efetivamente. Vamos ver as demais assertivas para nós tentarmos procurar ali qual seria a melhor resposta. Diz que a Lei Complementar 173 se enquadra no conceito do STF de lei complementar formal. Resposta: errado, né? O Supremo Tribunal Federal possui corrente jurisprudencial, por exemplo, o recurso extraordinário 558.780, mas existem outros julgamentos no mesmo sentido, que entende que a lei complementar que atua em matéria de lei ordinária constitui lei complementar meramente formal, ou seja, é lei complementar apenas na forma. Não é o caso, entretanto, da Lei Complementar 173, pois trata de normas de responsabilidade fiscal, matéria que é reservada à lei complementar. Então, não sei se você entendeu aí essa observação. O fato é o seguinte: o Supremo entendeu que existem leis complementares aprovadas com este nome, mas que, na verdade, poderiam ter sido aprovadas como leis ordinárias. Isso aconteceu, por exemplo, na Lei Complementar número 70, que criou o COFINS. Ela foi criado, o COFINS, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, em 1991, através de uma lei complementar. Mas não precisaria ter sido por lei complementar, porque a instituição de contribuições para a Seguridade Social, ela poderia ser feita por lei ordinária ou por medida provisória. Só que o Congresso, sabe lá por quê, resolveu fazer através de uma lei complementar. Bom, sendo assim, a lei complementar que dispõe a respeito da matéria, na verdade é uma lei ordinária, e ela pode ser alterada por leis ordinárias ou medidas provisórias. Agora, isso não acontece com a Lei Complementar 173, porque ela vai versar sobre assuntos que a Constituição Federal reservou para a lei complementar. São assuntos de responsabilidade fiscal. Por isso aqui ela é uma lei complementar materialmente mesmo, ou seja, ela é uma lei complementar que só pode ser alterada por uma outra lei complementar. Tá legal? Então a letra B não é uma boa resposta também. Vamos ver a letra C. Ela diz que as normas do programa acima descrito possuem posição hierárquica superior às normas de estados e municípios. Olha, isso é verdadeiro, né? Corresponde à verdade. Sendo uma lei complementar material, a Lei Complementar 173 possui força constitucional para conformar as demais normas federais, estaduais e municipais aos seus mandamentos, ou seja, União, estados e municípios, nas suas leis ordinárias, medidas provisórias, decretos e etc., devem obediência aos mandamentos da Lei Complementar 173, assim como também devem obediência à Lei Complementar 101. Então aqui ela é uma norma nacional, que ela vai sobrepairar a divisão dos entes federativos. E todos, então, serão obrigados a observar as suas normas. Tá legal? Letra C, portanto, é uma resposta correta, né? Agora vamos ver a letra D. Diz que as normas que estabelecem vedações aos demais entes federativos é inconstitucional por ferir o princípio da autonomia federativa.
Resposta errada. A Lei Complementar Material tem natureza nacional, ou seja, age com poderes delegados pela Constituição. Portanto, não é uma lei federal, mas sim projeta seus efeitos e vinculação para todos os entes. E esse, então, seria 4 assertivas que nós temos nesse exercício, não temos a letra E aqui, né? Porque nas carreiras jurídicas muitas provas fazem 4 assertivas, como, por exemplo, a Procuradoria da República, né? Que é um dos organismos que faz este tratamento. Então, basicamente, aqui a correta seria a letra C de casa, né? Que estabelece isso. E numa questão de direito financeiro que versa sobre matérias de interpretação jurisprudencial em provas de concursos de carreiras jurídicas, nós imaginamos que uma questão como essa, que trabalha com a natureza da Lei Complementar 173 enquanto lei complementar, ela possa ser veiculada. Nada impede, entretanto, que sejam pedidos os pontos mesmo que nós ressaltamos ao longo da aula. Quanto que foi o auxílio, qual a vigência dele. Nós imaginamos, por exemplo, que as provas vão pegar muito na questão da vigência das diversas medidas. Note, por exemplo, que a suspensão da aplicação das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal enquanto dura a pandemia. Já o auxílio financeiro é só no exercício de 2020, 60 bilhões. E a suspensão operada, né, com relação a aquelas vedações e proibições previstas nos artigos 8º, etc., até 31 de dezembro de 2021, que é o ano seguinte àquele em que a pandemia produziu os seus efeitos mais nefastos. Então, basicamente, você vê que esses pontinhos aí é que eles podem pegar como pegadinhas de provas. Bom, basicamente era isso que eu tinha para tratar com vocês a respeito desse assunto. Eu quero agradecer muitíssimo aí a sua atenção e a gente volta na próxima aula com mais assuntos relativos ao direito financeiro. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima!